Imagine limpar um sótão antigo ou um depósito e descobrir uma caixa empoeirada cheia de tesouros esquecidos. Agora, imagine que um desses tesouros acaba sendo algo de valor inimaginável, um documento inestimável que muda a sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu nos dias do rei Josias. Mas, em vez de uma caixa antiga, era o templo de Deus, e em vez de um tesouro do passado, era a própria palavra de Deus. Eles haviam perdido o livro da lei e com ele haviam perdido o rumo. Mas quando o rei Josias o redescobriu, tudo mudou. Essa história não é apenas sobre um livro perdido, é sobre o poder da palavra de Deus para trazer avivamento, arrependimento e despertar. O objetivo é claro, quando retornamos à palavra de Deus, que é a fonte de poder espiritual e sabedoria divina, ela tem o poder de transformar nossas vidas de maneiras profundas e significativas. A palavra de Deus não é apenas um conjunto de palavras escritas, mas sim uma força viva e ativa que opera em nosso interior. Ela nos oferece orientação e clareza em momentos de incerteza, iluminando o nosso caminho e ajudando-nos a encontrar direção e propósito. Ao nos voltarmos para esta passagem é clara. Quando retornamos à palavra de Deus, ela tem o poder de transformar nossas vidas, nossas comunidades e até mesmo nossas nações. Essa verdade se revela por meio da notável história da descoberta do livro da lei pelo rei Josias e do avivamento que se seguiu. A história começa durante a reforma do templo, quando Ilquias, o sumo sacerdote, faz uma descoberta impressionante. O livro da lei, as instruções escritas de Deus para o seu povo. Agora pense sobre isso. As próprias palavras de Deus haviam sido perdidas em seu próprio templo. Quando Safã, o secretário, lê essas palavras ao rei Josias, a reação do jovem rei é imediata e dramática. Ele rasga suas vestes em angústia, reconhecendo o quanto seu povo havia se desviado do caminho de Deus. Os passos seguintes de Josias revelam o coração de um verdadeiro líder espiritual. Ele não apenas se sente mal com a situação, ele toma uma atitude. Ele envia seus oficiais para consultar o Senhor por meio da profetisa Hulda. A mensagem dela é ao mesmo tempo sóbria e esperançosa. Embora ela confirme que o juízo está vindo por causa da desobediência do povo, ela também entrega uma palavra pessoal a Josias, porque o seu coração foi sensível e você se humilhou diante do Senhor, eu o ouvi. O que se segue é um dos movimentos de avivamento mais notáveis da história de Israel. Josias reúne todo o povo, do menor ao maior, e lê para eles todo o livro da aliança. Então ele faz algo extraordinário. Ele lidera a nação na renovação da aliança com Deus, comprometendo-se a seguir o Senhor e guardar seus mandamentos de todo o coração e alma. Mas Josias não se limita às palavras. Ele coloca a verdade redescoberta em prática, organizando a celebração da Páscoa mais significativa desde os dias de Samuel. Os detalhes dados a essa celebração são notáveis: a organização cuidadosa, as provisões generosas, a atenção em fazer tudo exatamente como prescrito na palavra de Deus. As Escrituras nos dizem que nenhum dos reis de Israel jamais celebrou uma Páscoa como aquela. Essa declaração pública de fé foi um ponto de virada para Judá. Josias não guardou a palavra só para si, ele a compartilhou com toda a nação. É muito importante entender que o avivamento começa quando a palavra de Deus é proclamada e acolhida. E repare nisto, Josias não apenas falou sobre mudança, ele a colocou em prática. Ele removeu ídolos, destruiu altares pagãos e restabeleceu a adoração verdadeira. As reformas dele não foram superficiais, foram radicais e de grande alcance. O Salmo 66 capta lindamente o espírito desse avivamento. Venham e vejam o que Deus fez. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Deixem-me contar o que ele fez por mim. O Salmo nos lembra que o verdadeiro avivamento sempre conduz a uma adoração profunda e a um testemunho corajoso. Então, como podemos aplicar essas verdades hoje?
Primeiro, precisamos examinar nosso relacionamento com a palavra de Deus. Ela é central em nossas vidas, ou tem sido negligenciada, como o livro da lei no tempo de Josias. Se você não tem lido ou estudado a Bíblia de forma consistente, comece hoje. Mesmo alguns versículos podem começar a reacender sua paixão por Deus. Este é um chamado à renovação do seu coração, um chamado por avivamento na terra. Em segundo lugar, permita que a palavra de Deus sonde o seu coração. Quando Josias ouviu a palavra de Deus, ele não a ignorou nem endureceu o coração. Ele permitiu que ela o convencesse e o levasse ao arrependimento. Vamos fazer o mesmo. Peça a Deus que mostre as áreas em que você se desviou e que lhe dê a graça de voltar para Ele. Em terceiro lugar, compartilhe a palavra de Deus com os outros. Josias não guardou a palavra só para si. Ele reuniu o povo e a leu em voz alta. Da mesma forma, somos chamados a compartilhar a verdade das Escrituras com aqueles ao nosso redor. Precisamos de um avivamento enraizado na palavra de Deus. Seja com a família, amigos ou colegas de trabalho, sejamos ousados em proclamar a verdade de Deus. E por fim, adore a Deus de todo o coração. O avivamento não está completo sem adoração, como o Salmo 66 nos lembra. Aclame a Deus toda a terra, cantem a glória do seu nome, deem-lhe glória em louvor. Salmo 66, 1 e 2. Quando descobrimos ou redescobrimos a grandeza de Deus por meio de sua palavra, nossa resposta natural deve ser adorá-lo com tudo o que somos. A história do avivamento de Josias nos lembra que a palavra de Deus não perdeu seu poder. Quando a redescobrimos de verdade, ela ainda tem o poder de nos convencer do pecado, nos atrair de volta para Deus e revolucionar nossas vidas. Assim como o povo de Judá experimentou um despertar espiritual ao retornar à palavra de Deus, nós também podemos experimentar um novo fogo do céu ao permitir que sua verdade ocupe o lugar que lhe é devido em nossas vidas. Comprometa-se a valorizar a palavra de Deus, a buscar sua orientação e a adorá-lo de todo o coração. Assim como a geração de Josias vivenciou um avivamento, nós também podemos ver Deus agir poderosamente em nossas vidas e em nosso mundo quando retornamos às verdades da palavra de Deus.